Eu aproveito hoje esta oportunidade extremamente emblemática, já que o Partido dos Trabalhadores festeja os seus 33 anos de existência e uma década de exercício de poder à frente da presidência. E ocupo essa tribuna para emprestar-lhes hoje alguma colaboração crítica. Confesso que o faço, senhora presidente, neste momento, completamente à vontade. Haja vista uma cartilha largamente distribuída hoje, especialmente produzida pela Legenda para celebrar a ocasião festiva. Nela, de forma incorreta, o PT trata como iguais as conjunturas e realidades absolutamente diferentes que marcaram os governos do PSDB e do PT. Ao escolher comemorar o seu aniversário, falando do PSDB, o PT transformou o nosso partido no convidado de honra da sua festa. Eu aceito o convite, senhoras, senhores senadores, senhoras e senhores que nos ouvem, até porque temos muito o que dizer aos nossos anfitriões. Apesar da cantilena salvacionista onipresente na pretensa saga de Partido Redentor do Brasil moderno, é justo assinalar algumas ausências importantes na celebração petista. Nela não estão presentes a autocrítica, a humildade e o reconhecimento. Essas, senhoras e senhores, são algumas das matérias-primas fundamentais do fazer diário da política e que, infelizmente, parece estar sempre em falta na prática de nossos adversários. Mas, afinal, e essa é a grande questão, qual é o PT que celebra aniversário hoje? O que fez do discurso da ética durante anos a sua principal bandeira eleitoral? Ou o que defende em praça pública os réus do mensalão? Qual o PT que faz aniversário hoje, senador Pedro Táxi? O que condenou com ferocidade as privatizações conduzidas pelo PSDB? Ou aqueles que as realiza hoje sem qualquer constrangimento? O que discursa defendendo um Estado forte ou aquele que coloca em risco as principais empresas públicas nacionais, como a Petrobras e a Eletrobras? O Brasil, ilustre líder Aloysio, clama por saber qual PT aniversaria hoje. O que ocupou as ruas lutando pelas liberdades ou aquele que no poder apoia ditaduras e defende o controle da imprensa? O PT que considerava inalienáveis os direitos individuais ou aquele que se sente ameaçado por uma ativista cuja única marca é a sua consciência? A verdade, senhoras e senhores, é que hoje seria um ótimo dia para que o PT revisitasse a sua própria trajetória, não pelo espelho do narcisismo, senador Luiz Henrique, mas pelos olhos da história. Até porque, ao contrário do que tenta fazer crer a propaganda oficial, o Brasil não foi descoberto no ano de 2003. Onde esteve o PT, senhoras e senhores, em momentos cruciais que ajudaram o Brasil a ser o que é hoje? Como já disse aqui mais de uma vez, todas as vezes em que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT ficou com o PT. Foi assim quando negou a Tancredo seu apoio no colégio eleitoral para garantir o nosso reencontro com a democracia. Foi assim quando renegou a Constituição Cidadã de Ulisses e ilustre senador Jarbas Vasconcelos. Quando eximiu-se de qualquer contribuição à governabilidade do governo Itamar e quando se opôs ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em todas essas vezes, em todos esses instantes, o PT optou pelo projeto do PT. Fato é, ilustre presidente José Sarney, com muita honra dentro deste plenário, no governo eles deram continuidade a inúmeras políticas criadas e implantadas pelo presidente Fernando Henrique, e fizeram isso sem jamais reconhecer a enorme contribuição dada pelo governo do PSDB na construção das bases que permitiram importantes conquistas alcançadas, muitas delas no atual período de governo. No governo, senhoras e senhores, ou na oposição, temos tido as mesmas posições. Não confundimos convicção com conveniência. Nossas convicções não nos impedem de reconhecer, inclusive, que nossos adversários, ao prosseguirem com ações herdadas do nosso governo, alcançaram sim alguns avanços importantes para o Brasil. Da mesma forma, são elas
as nossas convicções que sustentam as críticas que fazemos aos descaminhos da atual gestão federal. Senhoras, senhores senadores, a presidente Dilma Rousseff chega à metade de seu mandato longe de cumprir as promessas da campanha de 2010. Há uma infinidade de compromissos simplesmente sublimados. A incapacidade de gestão se adensou, as dificuldades aumentaram e a verdade é que o Brasil parou. Os pilares da economia estão em rápida deterioração, colocando em risco conquistas que a sociedade brasileira logrou anos para alcançar, como a estabilidade da moeda. Senhoras e senhores, sei que a grande maioria dos senadores e das senadoras conhece as dezenas de incongruências deste governo que tem feito o Brasil adernar em um mar de ineficiência e de equívocos. Mas o resultado do conjunto da obra, surpreendentemente, é bem maior do que a soma de suas partes. Nos poucos minutos de que disponho hoje, gostaria de convidá-los, aos membros desta casa, aos membros do Parlamento, aos cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanham nesse instante. Gostaria de convidá-los a percorrer comigo apenas 13 dos maiores fracassos e das mais graves ameaças ao futuro do Brasil produzidos pelo governo que hoje comemora 10 anos. E confesso que não foi fácil reduzir a apenas 13 esses fracassos. O primeiro deles, o comprometimento ao nosso desenvolvimento. Tivemos, senhoras e senhores, um biênio perdido, com o PIB per capita avançando um minúsculo 1%. Superamos em crescimento na nossa região apenas o Paraguai, um quadro inimaginável alguns poucos anos atrás. Em segundo lugar, a paralisia do país, o PAC da propaganda e do marketing. O crítico problema da infraestrutura permanece absolutamente intocado. As condições de nossas rodovias, nossos portos e aeroportos nos empurram para as piores colocações dos rankings mundiais de competitividade. Repito, o Brasil está estagnado, o Brasil está parado. São raríssimas as obras que se transformaram em realidade e extenso o rol das iniciativas que só tem servido à propaganda governamental. Em terceiro, o tempo perdido, a indústria sucateada, o setor industrial, presidente Sarney, que tradicionalmente costuma pagar os melhores salários e induzir a inovação da cadeia produtiva, praticamente não tem gerado empregos e agora começa a desempregar, como mostrou o IBGE. Estamos voltando numa velocidade muito grande, aquilo que éramos nos anos JK, meros exportadores de commodities. A queda da indústria em 2012 relativa a 2011 chegou a 1,4%. Vou ao quarto item e peço desculpas às senhoras e aos senhores por estar os tratando de forma tão superficial. Mas a intenção das bancadas de oposição nessa casa é tratar, é dissecar, é aprofundar cada um desses temas nas próximas semanas, convidando inclusive o governo para que aqui possa estabelecer o contraditório. Mas o PT, e a grande verdade é essa, jamais valorizou a estabilidade da moeda. Na oposição, combateu ferozmente o Plano Real. E o resultado é que temos hoje inflação alta, persistentemente acima da meta, com baixíssimo crescimento. E quem mais perde, nós sabemos, são sempre os mais pobres. Em quinto lugar, a perda de credibilidade do país. A famosa, cantada já em verso e prosa, contabilidade criativa. A má gestão econômica, e essa é a verdade, obrigou o PT a malabarismos inéditos e manobras contábeis que estão jogando por terra a credibilidade fiscal duramente conquistada pelo país nas últimas décadas. Para fechar as contas, instaurou-se o uso promíscuo de recursos públicos, do Caixa do Tesouro, de ativos do BNDES, de dividendos de estatais, de poupança do Fundo Soberano e, pasmem, até do FGTS dos trabalhadores. Recorro, ilustre presidente Agripino Maia, ao insuspeito ministro Delfim Neto, figura e próximo conselheiro da presidente da República, que publicamente afirmou, abro aspas para o ilustre conselheiro da presidente, ao referir-se a essa maquiagem contábil:
Trata-se de uma sucessão de espertezas capazes de destruir o esforço de transparência que culminou na magnífica Lei de Responsabilidade Fiscal, duramente combatida pelo Partido dos Trabalhadores na sua fase de pré-entendimento da realidade nacional, mas que continua sob seu permanente ataque. Continua o ministro Delfim. A quebra de seriedade da política econômica produzidas por tais alquimias não tem qualquer efeito prático, mas tem custo devastador. Fecho aspas. O sexto ponto que destaco aqui hoje diz respeito à destruição do patrimônio nacional, à derrocada da Petrobras e ao desmonte das estatais. Em poucos anos, senhoras e senhores, a Petrobras teve perda brutal no seu valor de mercado. É difícil para todos nós, da minha e de outras gerações, compreender com o nosso orgulho de brasileiros como a Petrobras pode valer hoje menos que a empresa petroleira da Colômbia. Como o PT conseguiu, senhora presidente, destruir as finanças da maior empresa brasileira em tão pouco tempo e de forma tão nefasta. E outras empresas estatais, e isso é grave, vão pelo mesmo caminho. Escreveu há poucos dias o grande economista José Roberto Mendonça de Barros, e para ele também me permito abrir aspas. Não deixa de ser curioso que o governo mais adepto do Estado forte desde Geisel tenha produzido uma regulação que enfraqueceu tanto as suas companhias. Essa é mais uma das graves contradições do governo do PT. Em sétimo lugar, chama atenção para aquilo que posso chamar do eterno país do futuro, do mito da autossuficiência e a implosão do etanol. Todos se lembram, eu pessoalmente me lembro com absoluta clareza, que o PT alçou a Petrobras e as descobertas do pré-sal à posição de símbolos nacionais. Anunciou em 2006, com a mão suja de óleo, que éramos autossuficientes na produção de petróleo e combustíveis. Pouco tempo depois, porém, não apenas somos importadores de derivados, como compramos etanol dos Estados Unidos. Portanto, senhoras e senhores, a lista é extensa. Passo ao oitavo tópico, a absoluta ausência de planejamento nas gestões do governo e o iminente risco de apagão. No ano passado, inúmeros especialistas, muitos deles próximos ao governo, apontavam que o governo Dilma foi salvo do racionamento de energia pelo péssimo desempenho da economia, mas sabemos que o risco permanece. E esse risco, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só não é maior porque o parque termoelétrico herdado da gestão de Fernando Henrique Cardoso e tão combatido naquele instante pelo PT está funcionando com sua capacidade máxima. A correta opção da energia eólica padece com os erros de planejamento do governo do PT. Usinas prontas em várias partes do país não operam simplesmente, deputado Embaçaí, porque não dispõem de linhas de transmissão. Esqueceram do essencial. A disputa hoje dentro do governo é de saber de qual órgão público é a responsabilidade por tamanho descalabro administrativo. Em nono, quero citar aqui um tema, senador Pedro, recorrente nesta casa: o desmantelamento da federação, os interesses do país permanentemente subjugados a um projeto de poder. O governo vem adotando, e aqui já tive a oportunidade de denunciar isso em outras ocasiões, e outros companheiros nossos fizeram o mesmo, uma prática perversa, que visa fragilizar estados e municípios, com o objetivo de retirar-lhes autonomia e fazê-los curvar-se sempre diante do poder central. Caminhamos numa velocidade extraordinária para nos transformarmos no Estado unitário. E outra gravíssima questão é de que o governo federal não assume, como seria de sua responsabilidade, o papel de coordenador das discussões vitais para a federação, como aquelas que envolvem as dívidas dos estados, os critérios de divisão do FPE e os royalties do petróleo, assistindo passivamente como se nada tivesse com essa questão, a crescente conflagração entre regiões e entre estados brasileiros. E o Brasil, senhoras e senhores senadores, carece cada vez mais de políticas regionais efetivas, não de mais propaganda, mas políticas que possam permitir um efetivo olhar generoso para as regiões menos desenvolvidas, em especial para o Nordeste.
Eu abro aqui um parênteses para dizer: se faltam medidas efetivas do governo para diminuir a agrura do povo nordestino, que vive uma das maiores secas de sua história, poderiam, quem sabe, pelo menos consolar-se momentaneamente, se tivessem tido lá a presença da senhora Presidente da República, o que até hoje não aconteceu. Em décimo, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, me refiro à insegurança pública e ao flagelo das drogas. Talvez muitos parlamentares que aqui estão se surpreendam, mas certamente muitos que nos ouvem hoje se surpreenderão em saber que, apesar da maciça propaganda oficial, 87%, repito, senhoras e senhores, 87% de tudo que é investido em segurança pública no Brasil vem dos cofres municipais e estaduais e apenas, deputado Rodrigo Maia, 13% dos cofres da União. E os gastos, isso é mais grave ainda, são decrescentes e insuficientes. No ano passado, apenas 24%, e eu chamo a atenção e quero frisar esse número, apenas 24% dos 3 bilhões previstos no orçamento para a segurança pública foram efetivamente investidos. Isso a despeito de que já entre 2011 e 2012 a União ter reduzido em 21% seus investimentos em segurança pública. Uma inaceitável omissão numa área absolutamente vital, não apenas mais para os que vivem nas grandes metrópoles ou nas cidades grandes, mas em todos os rincões desse país. E um dos efeitos mais nefastos dessa omissão é a alarmante expansão do consumo de crack no país. E abro mais uma vez aqui um parênteses para registrar a corajosa postura que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vem tendo nesta matéria. Chego, senhoras e senhores, ilustre líder Álvaro Dias, ao 11º ponto que destaco nessa difícil seleção de apenas 13 fracassos: o descaso na saúde e a frustração na educação. O governo federal, senador e presidente Renan Calheiros, impediu, através da sua base aqui no Congresso Nacional, se lembrará o líder Agripino Maia, que fosse fixado um patamar mínimo de investimento em saúde pela esfera federal. O descompromisso e as sucessivas manobras com investimentos anunciados e não executados na área agridem milhões de brasileiros. Enquanto os municípios têm que dispor de 15% da sua receita, os estados 12% para investir em saúde, o governo federal, que maior parcela de receitas acumula, negou-se a contribuir, mesmo que num processo paulatino, com 10% das suas receitas para esse grande flagelo para a população mais pobre brasileira, que é a qualidade da saúde pública. E na educação não é muito diferente, acontece o mesmo. O governo do PT herdou a universalização do ensino fundamental, mas foi incapaz de elevar o nível da qualidade em sala de aula. Li recentemente um importante veículo de comunicação que das 6.000 novas creches prometidas pela presidente na campanha de 2010, no final de 2012, apenas 7 haviam sido entregues. O 12º ponto que julguei oportuno elencar e trazer aqui à discussão desta casa diz respeito a algo essencial à democracia: o mau exemplo, o estímulo à intolerância, o autoritarismo. Setores do PT, e afirmo isso com absoluta clareza dessa tribuna, estimulam a intolerância como instrumento de ação política, tratam o adversário como inimigo a ser batido, já tentaram por vários momentos e volto a falar no assunto, cercear a liberdade de imprensa. E para tentar desqualificar as críticas, atacam e desqualificam os críticos numa tática eminentemente autoritária. Para fugir do debate democrático, transformam em alvo aqueles que têm a coragem de apontar os seus erros. A grande verdade é que o governo petista não dialoga, senador Renan Calheiros, com esta casa, mantendo-a subordinada aos seus interesses e conveniências, reduzindo-a a mera homologadora de medidas provisórias. Por fim, senhoras e senhores, chego ao 13º ponto, para homenagear o aniversariante de hoje: a defesa dos maus feitos, a complacência com desvios éticos. O recrudescimento do autoritarismo e da intolerância tem direta ligação com a complacência com que setores do petismo lidam com práticas que afrontam a consciência ética do país.
Os casos de corrupção se sucedem, paralisando áreas inteiras do governo. Não falta quem chegue a defender em praça pública a prática de ilegalidades sobre a ótica de que o fim justifica os meios. Ao transformar a ética em componente menor da ação política, o PT presta enorme desserviço ao país, em especial às novas gerações. Senhoras e senhores, a grande verdade é que nesses 10 anos, o PT está exaurindo a herança bendita do governo do presidente Fernando Henrique. A ameaça da inflação, a quebra da confiança dos investidores, o descalabro das contas públicas são exemplos de crônica má gestão. No campo político, não há mais espaço para tolerar o intolerável. É intolerável, senhoras e senhores, a apropriação indevida de rede nacional de rádio e televisão para que o governante possa combater adversários e fazer proselitismo eleitoral. É intolerável o governo brasileiro receber de representantes de um governo amigo do PT informações para serem usadas contra uma cidadã estrangeira em visita ao nosso país. Diariamente, senhoras e senhores senadores, assistimos serem ultrapassados os limites que deveriam separar o público e o partidário. E não falo apenas, senador Renan, de legalidade, falo de legitimidade. Vejo que há quem sente falta da oposição barulhenta e muitas vezes irresponsável feita pelo PT no passado. Pois digo às senhoras e aos senhores, com absoluta clareza, não seremos e nem faremos esta oposição. Agir como o PT agiu enquanto oposição faria com que fôssemos iguais a eles. E nós não somos. Não fazemos oposição ao Brasil e aos brasileiros. Jamais fizemos. Tentando mais uma vez dividir o país entre o nós e o eles, entre os bons e os maus. O PT foge do verdadeiro debate que interessa ao Brasil e aos brasileiros. Como construiremos, senhoras e senhores, as verdadeiras bases para transformarmos a administração diária da pobreza em sua definitiva superação? Como construiremos as bases para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e solidário para com todos os brasileiros? A esta altura, parece ser esta uma agenda proibida, sem qualquer espaço no governismo. Vossa Excelência me concede uma parte? Até porque, já vou concluir, terei o maior prazer em atender a vossa parte. Até porque, senhoras e senhores, se constata aqui o irremediável. Não é mais a presidente quem governa. Hoje, quem governa o Brasil é a lógica da reeleição. Muito obrigado e ouço os apartes com o maior prazer.